Estados Unidos permitem que Dinamarca, Noruega e Países Baixos entreguem 65 caças F-16 à Ucrânia. Os 4 Estados-membros da OTAN estão envolvidos em uma iniciativa que prevê a transferência dos aviões para Kiev, além de equipamentos de manutenção e treinamento associados. O Comitê de Relações da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos autorizou a entrega à Ucrânia de 65 caças F-16 AB atualmente na posse da Dinamarca, Noruega e Países Baixos, escreve na sexta-feira o portal Zona Militar. Apesar de os países mencionados expressarem a intenção de doar as aeronaves, o custo estimado da transferência é de 1,68 bilhão. A iniciativa dos Estados-membros da OTAN incluirá motores sobressalentes, simuladores manuais, ferramentas e diversos materiais para a operação e manutenção dos F-16. De acordo com o comitê, a Dinamarca, que tem liderado o projeto, disponibilizará 6 aviões F-16 Block 10, 13 F-16 Block 15, motores adicionais e equipamentos de apoio. No caso da Noruega, a transferência inclui até 22 aeronaves F-16 Block 10, 15, motores, equipamentos de apoio, bancada de teste, ferramentas, materiais de manutenção, simuladores, peças de reposição, manuais e documentos técnicos, entre outros. A Noruega disponibilizou alguns F-16 para o treinamento das tripulações ucranianas, além de formar um grupo central de instrutores para apoiar o esforço dinamarquês, de acordo com o portal. Quanto aos Países Baixos, eles vão transferir 24 aviões F-16 Block 10-15, bem como materiais suplementares similares aos da Noruega. Estados Unidos usam a adesão dos países nórdicos à OTAN para promover a militarização do Ártico. Os Estados Unidos planejam usar o acesso da OTAN aos países nórdicos para aumentar sua presença militar no Ártico. Numa declaração recente, uma personalidade americana anunciou o plano de Washington de construir um grande armazém de armas na região, com o apoio finlandês e sueco. A medida aumentará significativamente a militarização do Ártico e visa ajudar os Estados Unidos a superar a superioridade militar russa na região. O plano foi anunciado pelo comandante dos Estados Unidos, Christopher Mohan, durante a entrevista ao jornal Breaking Defense. Segundo ele, a Finlândia e a Suécia poderiam ajudar os Estados Unidos no projeto, dada a sua geografia estratégica. Não deu detalhes sobre a possível localização do depósito, mas afirmou que a OTAN está a analisar conjuntamente todas as possibilidades. Afirmou ainda que os Estados Unidos e aliados estão a discutir qual seria o equipamento mais adequado para implantar na região. A adição dos parceiros da OTAN muda o cenário de segurança e as nossas responsabilidades como parte da OTAN. Esse projeto irá abraçar e integrar a Finlândia e a Suécia no empreendimento da OTAN, mas isso irá impulsionar algumas mudanças no terreno, ele disse. A medida é apenas uma das várias políticas adotadas pelo Washington e pelos seus aliados nos últimos anos para tentar reverter a superioridade militar russa no Ártico. Durante décadas, os Estados Unidos não deram qualquer atenção especial ao Ártico nas suas estratégias de defesa. O principal objetivo dos planos estratégicos americanos sempre foi cercar e isolar a Rússia. Os Estados Unidos concentraram-se durante muitos anos em alcançar esse objetivo através da militarização da Europa e da desestabilização da Ásia Central e do Médio Oriente, mas os americanos têm prestado pouca atenção ao Ártico, uma região onde os russos se tornaram muito fortes ao longo das décadas. Agora, porém, os Estados Unidos estão preocupados com esta fraqueza na região. Com a escalada das tensões com a Rússia, Washington tenta melhorar suas posições no Ártico para reverter o atual cenário da vantagem russa. Nos últimos anos, várias políticas de escalada foram promovidas pelos Estados Unidos, algumas delas até abertamente provocativas e dirigidas à Rússia. Por exemplo, em 2022, Lawrence Minikoff, comandante do Comando Europeu de Operações Especiais, afirmou que os Estados Unidos deveriam, na verdade, provocar a Rússia no Ártico. Segundo ele, Washington deve buscar estratégias conjuntas com a Noruega para aumentar sua presença no Círculo Polar Ártico e assim dissuadir a Rússia na região. Afirma que a Rússia tem planos expansionistas que só serão evitados através da dissuasão direta, razão pela qual a OTAN deve manter posições estratégicas que lhe permitam neutralizar as forças russas no Ártico num possível cenário de conflito. Estamos intencionalmente a tentar ser provocativos sem tentar escalar algum tipo de tensão. Estamos a tentar dissuadir a agressão russa, o comportamento expansionista, mostrando as capacidades dos nossos aliados. Isso complica a tomada de decisões russas, porque sabemos que eles têm como alvo agregações específicas muito grandes de poder aliado, como a base aérea de Ramstein, RAF, Laken, Het, coisas assim. Se o pior acontecer e alguém destruir esses centros, podemos projetar fogo de artilharia de precisão em toda a nossa aliança, disse na época. Obviamente, esta é uma narrativa falaciosa dos Estados Unidos. O Ártico é uma região tradicionalmente ocupada pelos países que a ele têm acesso. A Rússia tem o Ártico como ponto vital do seu ambiente estratégico e procura naturalmente manter uma forte presença militar na região para garantir a sua segurança nacional.
Os Estados Unidos e os países da OTAN, contudo, não utilizam o acesso ao Ártico para desenvolver uma estratégia defensiva. Pelo contrário, procuram o Ártico como um possível ponto de ataque contra a Rússia, o objetivo ocidental no Ártico é simplesmente prejudicar a Rússia, não proteger-se a si próprio. Se o Ocidente adotasse uma política de diplomacia e de diálogo pacífico com Moscou, não haveria acordo militar no Ártico. Mas é evidente que a intenção da OTAN é prejudicar a Rússia tanto quanto possível. Para alcançar esses objetivos provocativos, os Estados Unidos utilizarão a localização estratégica dos novos membros da OTAN como uma ferramenta de guerra. Os países nórdicos serão induzidos a participar ativamente no processo de militarização do Ártico, coliderado com Washington. Uma escalada de tensões com a Rússia, isto será extremamente prejudicial para eles, porque se a crise se transformar em conflito aberto no futuro, esses países serão alvos prioritários e estarão numa zona de risco muito maior para ataques russos do que dos americanos. Mais uma vez, o acesso à OTAN parece ser uma armadilha para a Finlândia e a Suécia, que estão a ser utilizadas como meros instrumentos de guerra pelos Estados Unidos. Nenhuma embaixada de Israel está seguro, diz líder militar do Irã. O major-general Aya Ramin Safavi, conselheiro militar do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, afirmou neste domingo que nenhuma das embaixadas de Israel está segura. A declaração vem em meio às preparações de retaliação do país muçulmano após o ataque de Israel à embaixada iraniana em Damasco, na Síria. Safavi salientou ainda que 28 embaixadas e consulados de Israel na região, como na Turquia, Egito, Jordânia e Bahrein, estão temporariamente fechados devido a possíveis retaliações iranianas. O encerramento dessas atividades aconteceram por medo. Isso significa que confrontar esse regime brutal é um direito legal e legítimo, afirmou. No último dia 1, Israel realizou um ataque aéreo à embaixada iraniana em Damasco. O embaixador que estava no prédio não ficou ferido. No entanto, o ataque matou militares de alta patente do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, ligado ao exército do Irã, como os generais Brigadeiro Mohamed Reza Zaed e Mohamed Hadi Raimi Zaed, em específico, é oficial de maior patente assassinado por Israel desde a morte do general Qassem Soleimani, chefe do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Em 2020, ao todo, desde dezembro de 2023, 18 oficiais do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica foram assassinados por Israel. Precisão do sistema pesado de lança-chamas TOS-1A Solt Sepoik, Rússia, ampliado em alguns metros. O TOS-1A Solt Sepoik é um sistema de lançamento múltiplo de foguetes único da Rússia, devastadoramente poderoso, projetado para atacar e destruir posições fortemente fortificadas, veículos, blindados e alvos de área com foguetes incendiários de alto poder explosivo. A precisão do sistema lança-chamas pesado TOS-1A foi aumentada em alguns metros, disse Vladimir Pimenov, diretor-geral da VN2 Signal, sistema de alta precisão da Corporação Militar Industrial Rostec. Segundo ele, as tropas de defesa radiológica, química e biológica solicitaram a criação de um novo sistema de orientação que encurtasse o tempo de permanência do TOS-1 em posição de combate. É claro que isso melhorou a precisão da operação para alguns metros, disse Pimenov. O sistema lança-chamas pesado TOS-1A foi desenvolvido em 2001 com base no TOS-1 por Antino. Ele foi projetado para enfrentar veículos diversos e com blindagem leve, edifícios, fortificações, pessoal inimigo, a um alcance de até 6 km. O veículo possui um conjunto de trilhos para lançamento de projetos e foguetes não guiados com ogiva termobárica. As munições termobáricas dispersam nuvens de gases em aerosol que detonam e criam explosões volumétricas com poderosas ondas de choque. A aliança AUKUS pode se expandir para o Japão e outros países da Ásia-Pacífico, diz mídia. O pacto tem como objetivo principal a entrega de submarinos nucleares à Austrália, mas a principal mudança em breve deveria ser em tecnologias relacionadas. A Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido vão iniciar conversações sobre a inclusão de novos membros em seu pacto militar AUKUS, relatou no sábado o jornal britânico Financial Times. A medida visa a inclusão do Japão como uma forma de dissuasão contra a China, de acordo com as fontes do jornal. De acordo com elas, os militares da defesa da Aliança AUKUS anunciarão na segunda-feira que vão iniciar conversações relacionadas ao Pilar 2 do Pacto de Segurança. Ele compromete
os membros a desenvolver conjuntamente computação quântica, submarina e hipersônica, bem como inteligência artificial e tecnologia cibernética. Ao mesmo tempo, o chamado Pilar 1, que foi projetado para entregar submarinos de ataque com propulsão nuclear austral, não será expandido, segundo a mídia. A AUKUS, que começou em 2021, é considerada uma medida para enfrentar o crescente poder da China na região da Ásia-Pacífico. A China chamou o pacto de perigoso e advertiu que ele poderia estimular uma corrida armamentista regional. Kurt Campbell, vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, disse na quarta-feira que os submarinos construídos no âmbito da AUKUS poderiam ajudar a deter qualquer ação chinesa contra Taiwan, que Pequim reivindica como seu território. Rússia elimina centenas de militares ucranianos em depósitos com lanchas não tripuladas da OTAN. As Forças Armadas da Rússia atingiram com sucesso centenas de militares e drones do adversário nas últimas 24 horas, além de outros armamentos e depósitos de armas. As forças ucranianas perderam um total de cerca de 395 soldados em combates contra as tropas russas, compostas pelos agrupamentos Sul e Dnieper, nas direções de Donetsk e Kherson, informou neste domingo o Ministério da Defesa da Rússia. Além disso, os combatentes russos eliminaram 3 carros, um sistema de artilharia propulsado Givozhivka, um depósito de munição da Força Armada Ucraniana e outros alvos. Além de ter bloqueado 9 tentativas de ataque, o exército russo assumiu posições mais avançadas na direção de Donetsk, acrescentou o órgão militar. A aviação operacional tática, as tropas de mísseis e a artilharia dos grupos de tropas das Forças Armadas da Federação da Rússia destruíram um armazém com lanchas não tripuladas, 2 sistemas de mísseis antiaéreo S-300, uma estação de radar P-18 de detecção e rastreio de alvos aéreos, indicou o comunicado na direção de Kupiansk, Avdiivka e Sul-Donetsk. As perdas ucranianas nos confrontos com os agrupamentos de tropas Zapad, Oeste, Trensk, Centro e Vostok, Leste, foram de 540 homens, além de 27 veículos militares, 2 sistemas de artilharia propulsados, Givozhivka, uma estação de guerra eletrônica, nota e outros equipamentos. As tropas russas repeliram 14 ataques do adversário e se fixaram em posições mais vantajosas. Além disso, foram alvejados 293 drones e 4 projéteis dos sistemas lançadores múltiplos de foguete HIMARS Uragan ucranianos, acrescentou a declaração. No total, desde o início da operação militar especial, foram destruídos 583 aviões do adversário, 270 helicópteros, 19.390 veículos aéreos não tripulados, 499 sistemas de defesa antiaérea, 15.709 tanques e outros veículos blindados de combate, 1.266 lançadores múltiplos de foguetes, 8.717 peças de artilharia de campanha e morteiros, e 20.740 unidades de veículos militares especiais ucranianos, informou o Ministério da Defesa da Rússia. Nova missão da OTAN mostra que não tem plano real para a Ucrânia, diz especialista. Paulo Raffoni, diretor da Fundação CIP em Bruxelas, avaliou as ações da Aliança Atlântica, que vê como incapaz de resolver todos os problemas da Ucrânia devido às limitações do mandato do bloco militar. As ideias do ministro das Relações Exteriores da Polônia sobre a nova missão conjunta da OTAN na Ucrânia são mais um desejo do que realidade, disse um especialista estratégico. Até o momento, ninguém na OTAN está disposto a se envolver com uma presença militar aliada estável na Ucrânia, diz Paulo Raffoni, diretor da Fundação CIP em Bruxelas, Bélgica, sobre Radoslaw Sikorski. Os pensamentos de Sikorski não combinam com as declarações de David Cameron. Na cúpula da OTAN em Bruxelas, o ministro das Relações Exteriores do Reino Unido reconheceu que a guerra será perdida se os aliados não se mobilizarem. Mas após ser questionado se as nações ocidentais deveriam enviar tropas para a Ucrânia, Cameron respondeu não, sublinhou Raffoni. Anteriormente, Sikorski anunciou a criação pela OTAN de uma missão conjunta na Ucrânia e o treinamento de mais tropas ucranianas na Polônia, enquanto Jens Stoltenberg, secretário-geral da Aliança, disse que não há planos para o envio de tropas da OTAN para o território da Ucrânia, mas reiterou a continuação do envio de equipamentos, munições e armas. A missão conjunta da OTAN na Ucrânia, anunciada por Sikorski, caso seja estabelecida, vai no sentido de não envolver a OTAN diretamente na Ucrânia, prevê o especialista. A OTAN não tem um plano real para a Ucrânia, mas gostaria de ver a situação estabilizada. Para ser mais administrável, o escopo declarado é reduzir o deslizamento ou colapso das forças ucranianas para que, em um momento sem um vencedor e um derrotado em campo, algumas negociações possam ocorrer. Ao mesmo tempo, o último acrescentou que o comandante supremo aliado da OTAN na Europa está trabalhando em uma proposta para melhorar o papel de coordenação de segurança da aliança na Ucrânia.
o que poderia pressupor a colocação do grupo de contato de defesa na Ucrânia, que coordena a entrega de armas a Kiev, atualmente liderado pelos Estados Unidos sob controle da OTAN. O analista ressaltou que o atual apoio da aliança à Ucrânia é limitado a certas funções de logística, consultoria e treinamento, e de acordo com as atuais regras da OTAN não seria possível fazer mais. A postura da OTAN é evitar o colapso da Ucrânia sob a constante pressão russa, com o objetivo estratégico de criar as condições para um acordo negociado, seja ele qual for, disse. Stoltenberg também apresentou planos para um pacote de ajuda militar de 100 bilhões por 5 anos para a Ucrânia, na esperança de finalizar o acordo a tempo da próxima cúpula do bloco em Washington, em julho. Mas esse é um plano no papel, sem nenhuma cobertura fiscal concreta dos países membros da OTAN. Dr. Raffoni, para ele, trata-se de último prego no caixão de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, que sugeriu um acordo semelhante no âmbito do sistema de defesa da União Europeia. Todas essas declarações devem ser interpretadas tendo em vista o possível retorno de Donald Trump à Casa Branca no final de 2024. Elas parecem tentativa de criar condições à prova de Trump, compromissos declaratórios preventivos para equilibrar o candidato Donald Trump, sugerindo que os Estados Unidos poderiam cortar o apoio à Ucrânia e alegando que alguns membros da OTAN não estavam pagando o que deveriam. A realidade é que os Estados Unidos, que têm fornecido 80% dos suprimentos militares à Ucrânia, não conseguiram aprovar o novo pacote de ajuda militar. Sem os Estados Unidos, os aliados europeus podem fazer muito pouco em apoio à Ucrânia, observou Raffoni. Ao mesmo tempo, diz ele, o complexo militar industrial está agindo para que a guerra continue. Mísseis Iskander foram melhorados com base na experiência da operação especial, diz desenvolvedor. O consórcio Vysokol-Toshin Complex está aprimorando o míssil que já destruiu o sistema de defesa antiaérea com o S-300 ucraniano e o Patriot norte-americano. Os mísseis táticos operacionais Iskander-M foram aprimorados com base na experiência de sua utilização prática, disse o diretor-geral do consórcio Vysokol Complex, sistema de alta precisão em português, que faz parte da corporação russa Rostec. O complexo foi prontamente ajustado às realidades relevantes da operação militar especial, disse Oleg Ryazantsev. Em uma entrevista ao canal russo Zvezda Plus, ele explicou que a precisão de ataque do míssil foi melhorada. Em março, o Ministério da Defesa da Rússia publicou um vídeo da destruição de um sistema de defesa antiaéreo ucraniano S-300 com a ajuda de um míssil Iskander. 2 sistemas Patriot norte-americanos também foram aniquilados. Em março, as tropas russas começaram a receber sistemas para combater drones FPV. Esses drones utilizam uma câmera integrada que transmite um vídeo em tempo real para o dispositivo de visualização, óculos receptores celular ou ecrã de tablet. Zelensky concorda em receber ajuda militar dos Estados Unidos em forma de dívida ante falta crítica de munição. O Congresso dos Estados Unidos deve retornar do recesso de primavera na segunda-feira, com a congressista Marjorie Taylor Greene declarando que não pode descartar a possibilidade do presidente da Câmara, Mike Johnson, concordar em apoiar um pacote de ajuda de 61 bilhões proposto pela administração Biden em outubro passado. A Ucrânia gostaria de continuar com a assistência gratuita dos Estados Unidos, mas também concordaria com o empréstimo, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Quanto à assistência norte-americana, é crítica em qualquer caso. Ainda acredito que podemos obter um voto favorável do Congresso dos Estados Unidos. Infelizmente, nos tornaremos reféns da situação, disse Zelensky, sugerindo que a crise russo-ucraniana se tornou uma questão política interna para os Estados Unidos, embora se trate de segurança do mundo, e se queixando da abordagem imatura do Congresso. Um senador veio até nós recentemente e perguntou: você concordaria com o empréstimo? Pergunta. Que opções existem? Perguntei. Ele disse: bem, se lhe dissesse que ou você recebe dinheiro emprestado ou nada. Eu disse: por que precisamos deste tipo de escolha se não há escolha? Pergunta. Portanto, concordamos com qualquer opção, enfatizou Zelensky. Além disso, se fosse oferecida à Ucrânia a opção de receber tudo a crédito hoje ou gratuitamente dentro de um ano, diríamos só hoje. Temos uma escolha: sobreviver e vencer, disse Zelensky, sem revelar mais detalhes sobre a sua conversa com o senador norte-americano, nem mesmo a identidade do parlamentar. No entanto, é sábado que o senador neoconservador Lindsey Graham, republicano pela Carolina do Sul, se reuniu com Zelensky em Kiev em março para discutir a nova lei de mobilização da Ucrânia e os detalhes da assistência dos Estados Unidos.
Graham, conhecido pelos seus comentários altamente controversos no ano passado, de que a ajuda dos Estados Unidos a Kiev estava resultando em russos mortos e era, portanto, o melhor dinheiro que alguma vez já gastamos, alterou a sua posição sobre a assistência à Ucrânia em fevereiro para se aproximar mais do líder do Partido Republicano, Donald Trump, que propôs transformar a assistência adicional dos Estados Unidos a países estrangeiros em empréstimos. Os comentários de Zelensky surgem na sequência de uma reportagem do Político no mês passado, citando fontes próximas do gabinete do presidente ucraniano de que a ideia de um empréstimo para ajudar era ofensiva. Kiev não ouviu nenhuma proposta específica para tal estratégia e gostaria de saber as condições sobre as quais a Ucrânia não terá de pagar, disse uma fonte à apuração. Ao atribuir 40 bilhões ou cerca de metade do seu orçamento à defesa de 2024, Kiev espera que o seu déficit orçamentário atinja mais de 20% do produto interno bruto. Até o final do ano, a dívida nacional da Ucrânia deverá atingir 209 bilhões, quase o triplo do que era em 2021. Espera-se que a dívida em relação ao PIB atinja 98,5% este ano. Os observadores temem que Zelensky possa tentar se sustentar através de uma privatização cruel de ativos estatais, incluindo as terras agrícolas de solo negro de Chernozem, únicas na Ucrânia, e as suas reservas de metais de terras raras, ou imprimindo dinheiro para preencher lacunas orçamentárias, resultando em hiperinflação. A retórica do presidente ucraniano sobre as entregas de ajuda militar do Ocidente se tornou cada vez mais desesperada nos últimos meses. Na semana passada, ele alertou que Kiev não está pronto para se defender contra uma grande ofensiva russa, esperando na primavera ou no verão, e reclamou que a Ucrânia não tinha munições de artilharia, muitas coisas diferentes necessárias para estabilizar a situação na frente de batalha, algo que ele disse que deixaria os parceiros de Kiev realmente felizes. A Ucrânia relatou grave escassez de obuseiros e outras munições, com o comandante-chefe das Forças Armadas, Alexander Sirski, reconhecendo no início da semana que seus militares estão enfrentando uma situação difícil e que a Rússia tem capitalizado sua superioridade do poder aéreo em mísseis e estoques de artilharia. Indústria de semicondutores do Japão ganha vida com a primeira fábrica de chips da gigante taiwanesa TSMC. Com a vibrante fábrica de chips de Kumamoto da TSMC, o CEO C.C. Wei e o primeiro-ministro do Japão enfatizaram o papel da gigante de semicondutores no renascimento de sua indústria de chips em ruínas em Tóquio, em meio a enormes investimentos e planos de expansão. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, TSMC, disse ao primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, que planeja atingir uma meta de fornecimento doméstico de 60% para sua primeira instalação de chips no país até 2030. O CEO da TSMC, C.C. Wei, compartilhou esses objetivos com Kishida no sábado, enquanto o primeiro-ministro visitava a fábrica da empresa em Kikuyo, província de Kumamoto. Nina Kao, porta-voz da empresa de semicondutores, especificou que o objetivo diz respeito aos materiais secundários utilizados no processo de produção de chips, incluindo os integrados nos produtos finais e não inclui máquinas. Tóquio injetou 476 bilhões na primeira fábrica da TSMC, uma parceria de joint venture envolvendo a fabricante taiwanesa de semicondutores e empresas japonesas como a Denso, Sony Group e Toyota. Acredito que esse projeto terá efeitos positivos em todo o Japão. É fundamental não apenas para a indústria de semicondutores, mas também para uma ampla gama de negócios como veículos elétricos e eletrônicos, disse Kishida à mídia. As autoridades japonesas preveem que a presença da TSMC vai aumentar as capacidades tecnológicas e as oportunidades de negócio dos fornecedores locais. Tailândia discute com vizinhos sobre zona Shenzhen, no sudoeste asiático. A Tailândia está propondo um acordo no estilo da zona Shenzhen europeia para seus vizinhos, como forma de atrair turistas de maior poder aquisitivo para a região, informou a Bloomberg em uma reportagem divulgada neste sábado. De acordo com o texto, o primeiro-ministro tailandês Seta Thavisin e seus homólogos do Camboja, Laos, Malásia, Myanmar e Vietnã já estão debatendo a questão há alguns meses. O plano estabeleceria uma área semelhante ao espaço de viagem sem passaporte da União Europeia, permitindo aos turistas viajar sem visto entre os seus países. Para Thavisin, isso ajudará a gerar mais receitas por turista. A maioria dos líderes recebeu bem a ideia, mas a reportagem não menciona em que fase estão as decisões atualmente. A Associação de Nações do Sudoeste Asiático, a ASEAN, da qual os países também fazem parte, estuda há alguns anos implementar um sistema de visto único entre os países membros, mas a proposta está estagnada. Entrevistado pela agência de notícias Xinhua,
professor da Faculdade de Ciências Políticas da Universidade Chulalongkorn, afirmou que o esquema de visto único exigiria aprovações coordenadas devido à falta de critérios padronizados pelos países, o que contrasta a ideia implementada na União Europeia. As 6 nações somaram um total de 70 milhões de turistas estrangeiros em 2023. Segundo dados governamentais, a Tailândia e a Malásia representam mais da metade destes. O turismo é a grande fonte de renda para a Tailândia, representando cerca de 12% de sua economia. Bangkok pretende aumentar ainda mais o número de turistas em suas fronteiras, planejando atingir 80 milhões até 2027. – 75 anos de guerra. 75 anos da OTAN, de guerra em guerra. Enquanto a OTAN, reunida em Bruxelas para comemorar o seu 75º aniversário, estabelece mais ajuda militar para a Ucrânia, Kiev está tendo cada vez mais dificuldade para sustentar o esforço de guerra contra a Rússia, portanto está recorrendo cada vez mais a ataques terroristas dentro da Rússia. O Serviço Secreto da Rússia, FSB, prendeu um grupo de terroristas que transportava autos explosivos para serem entregues ao destino final em Moscou. A bordo de seu veículo comercial interceptado no posto de controle de Ublinka, na fronteira entre a Rússia e a Letônia, na região de Pskov, foi descoberta uma carga de 27 ícones ortodoxos de fabricação ucraniana contendo autos explosivos, entre outros. Esses e outros dispositivos explosivos estavam a bordo de um veículo que, no caminho da Ucrânia para a Rússia, havia passado por 6 países da OTAN: Romênia, Hungria, Eslováquia, Polônia, Lituânia e Letônia. O plano era óbvio. Uma vez na Rússia, os ícones ortodoxos seriam comprados por igrejas, paróquias e familiares de fiéis. Depois de um certo tempo, os ícones seriam explodidos por controle remoto para causar o maior número de vítimas durante um feriado religioso, quando os fiéis se reúnem em igrejas e famílias. A investigação sobre o ataque terrorista de 3 de abril em Moscou, que até o momento deixou 144 pessoas mortas, número que pode aumentar, já que mais de 500 ficaram feridas, continuam ao mesmo tempo. A decisão de atingir os frequentadores de shows fazia parte de um plano terrorista para atingir a população civil russa a fim de causar caos e desconfiança do governo. De acordo com o plano, o massacre dos frequentadores de shows seria seguido pela matança de fiéis ortodoxos com a explosão de ícones. Não é de se surpreender que os militantes do ISIS sejam usados como autores dessas ações terroristas. A grande mídia política tenta apagar o fato de que há anos Kiev vem colaborando com esses movimentos terroristas, financiado e armado pelos Estados Unidos e pela OTAN, inicialmente para demolir a Síria por dentro. 2 artigos da mesma mídia convencional atestam isso. Em 10 de junho de 2015, relatando uma investigação do New York Times, o jornal 2 Giornale publicou a seguinte manchete: tropas do ISIS ao lado da Ucrânia contra separatistas russos. Em 21 de novembro de 2019, o jornal britânico The Independent publicou a seguinte manchete: como a Ucrânia se tornou o improvável lar dos líderes do Estado Islâmico que fogem do califado. O plano terrorista, na qual militantes do ISIS também são usados, faz parte da estratégia da OTAN que, em 75 anos, passou de Guerra Fria para as guerras pós-Guerra Fria e com o golpe de 2014 na Ucrânia para a guerra aberta contra a Rússia. Marinha do Brasil tem novo diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico. O almirante da esquadra, Alexandre Rabelo de Faria, é o mais novo diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha brasileira. Ele substituiu o almirante de esquadra Petrônio Augusto Siqueira de Aguiar, que esteve à frente do cargo desde 15 de dezembro de 2021. A cerimônia, presidida pelo comandante da Marinha, almirante de esquadra Marcos Sampaio Olsen, foi realizada no complexo do Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Rabelo de Faria foi presidente do Conselho de Delegados da Junta Interamericana de Defesa entre 2021 e 2023. O órgão de direção setorial, a DGDNTM, planeja orientar, coordenar e controlar as atividades nucleares científicas e tecnológicas de inovação. Atua como órgão central executivo do Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha, a fim de contribuir para o preparo das marinhas de amanhã e do futuro e atividades relacionadas à ciência, tecnologia e inovação. O Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, e o Programa Nuclear da Marinha, PNM, historicamente, a coordenação científica e tecnológica da Marinha tem estado concentrada no Rio de Janeiro, onde continua a desenvolver diversos projetos destinados a contribuir para o preparo e aplicação do poder naval. Em junho de 2023, a DGDNTM estrategicamente transferiu sua sede para a cidade de São Paulo, ocupando espaço na cidade universitária ao lado do Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, o INPE,
com quem a Marinha mantém parceria há cerca de 70 anos. Quem acredita nos Estados Unidos? Pergunta. Alguém que analisa geopolítica e política internacional deve ter como base a desconfiança constante de tudo e de todos. Não se deve ser ingênuo a acreditar que existe no mundo a luta do bem contra o mal, dos bonzinhos contra os malvadões. O que há são interesses nacionais baseados nos interesses de classes sociais. O atentado do dia 22 de março em Moscou está inserido nessa luta de interesse. Ela se reflete nas versões apresentadas para o mesmo fato. Os Estados Unidos disseram que a Ucrânia não tem nada a ver com o ataque, antes mesmo de a Rússia descobrir alguma coisa sobre o ocorrido. Obviamente, os russos, como players profissionais, também desconfiam de tudo, acharam essa declaração muito estranha. Depois, as agências de notícias ocidentais relataram um anúncio que teria sido feito pelo Estado Islâmico. O ataque vem no contexto de uma guerra violenta entre o Estado Islâmico e os países que combatem o Islã, diz o comunicado atribuído à Mac News Agency, pertencente ao ISIS. Toda a imprensa monopolista tem utilizado essa declaração para dizer que o Estado Islâmico assumiu a culpa do atentado e ponto. Na expressão de Mater Miller, porta-voz do Departamento de Estado, como toda essa imprensa é comprada pelos Estados Unidos, também não podemos acreditar nela. E por ela é que o governo dos Estados Unidos dissemina as suas mentiras que serviram para justificar os piores barbaridades das últimas décadas. Os Estados Unidos mentiram sobre os motivos que o levaram a entrar em guerra contra a Espanha para controlar Cuba, ainda no final do século XIX. Os Estados Unidos mentiram para invadir o México 10 anos depois. Os Estados Unidos mentiram para intervir militarmente e bloquear a Rússia após a Revolução de 1917. Os Estados Unidos mentiram para entrar na Segunda Guerra Mundial e depois despejar duas bombas atômicas no Japão. Os Estados Unidos mentiram para aplicar golpes militares por toda a América Latina na segunda metade do século XX. Os Estados Unidos mentiram para invadir o Iraque 2 vezes. Os Estados Unidos mentiram para destruir o Afeganistão. Os Estados Unidos mentiram para devastar a Líbia e matar seu líder. Os Estados Unidos mentiram para bombardear a Síria. Os Estados Unidos mentiram para derrubar Nicolás Maduro na Venezuela. Os Estados Unidos mentiram para prender Julian Assange. Logo, não há razão nenhuma para acreditar no que diz o governo dos Estados Unidos e seus meios de comunicação sobre nada, e muito menos sobre os acontecimentos relativos à Rússia, sua arquirrival. O mascote do imperialismo americano deveria deixar de ser o tio Sam para dar lugar ao Pinóquio. Todos os observadores minimamente atentos perceberam que o nariz dos Estados Unidos aumentou um pouco mais após suas declarações sobre os atentados do Croc City Hall. Contudo, também não se pode acreditar piamente no que dizem as autoridades russas, mas até o momento elas são a fonte mais confiável dessa história. Sempre que atentados ocorrem, todos recorrem às investigações oficiais. Quando as autoridades dos Estados Unidos dizem algo sobre um atentado em seu território, toda a imprensa dá como certas suas palavras. A mesma confiança é dada às informações divulgadas pelas autoridades europeias. Então, por que acreditar menos nas autoridades russas do que nas ocidentais? Pergunta. Ora, só porque a Rússia é um regime autocrático comandado por um tirano assassino, só por isso, a propaganda difundida pela indústria de mentira dos Estados Unidos também serve ao propósito de desacreditar e deslegitimar quaisquer reivindicações do governo russo. Exatamente como faz a propaganda israelense, difundida pela mesma indústria de mentiras dos Estados Unidos contra Hamas e as estatísticas computadas diariamente pelo seu governo sobre o número de mortos do genocídio em Gaza. Se deixar de lado o preconceito resultante da propaganda americana contra o governo russo, veremos o que dizem suas autoridades tem o mesmo peso das palavras das autoridades ocidentais quando atentados ocorrem nos Estados Unidos e na Europa. Mas, neste caso, se não é possível confirmar que a verdade está do lado dos russos, ao menos a lógica o está. Não tem lógica o atentado ter sido organizado pelo Estado Islâmico por interesses próprios. O discurso de que atacou a Rússia porque é inimiga do Islã é falacioso, pois a Rússia é o principal aliado dos países muçulmanos. Por outro lado, o ISIS não fez absolutamente nada contra Israel, considerado unanimemente o grande inimigo do Islã, mesmo após 6 meses de genocídio em Gaza. Da mesma forma, deve-se desconfiar da reivindicação do ISIS pelo atentado em Kerman, no Irã, no início do ano, ocorrido nas comemorações pelo martírio do general Qassem Soleimani por um ataque dos Estados Unidos. Atentado ocorrido em meio ao genocídio em Gaza, qual Israel comete com a desculpa de combater os procuradores do Irã. Não tem lógica a responsabilidade do Estado Islâmico. A lógica é que Israel e os Estados Unidos estejam por trás daquele atentado.
Por outro lado, há muita lógica em a Ucrânia, com os Estados Unidos por trás, pois são os que comandam Kiev desde 2014, ter ordenado a realização do atentado em Moscou. É o que Kiev tem feito há 10 anos no Donbás contra a população de origem russa. É a sua tática, pois não vê possibilidade de vitória no campo de batalha. O uso de drones para atingir edifícios residenciais na Rússia tem sido diário há cerca de 1 ano e meio, enquanto atentados foram executados em restaurantes e cafés para matar personalidades apoiadoras do Kremlin. Está comprovado que a CIA estimulou os sentimentos fundamentalistas islâmicos nas repúblicas da Ásia Central para desmembrar a União Soviética, que apoiou os Mujahideen no Afeganistão. Depois os transportou para a Bósnia e para o Kosovo, a fim de dividir a Iugoslávia. Criou o Estado Islâmico para manipular a luta armada no Oriente Médio e direcioná-la à derrubada dos regimes nacionalistas. Depois novamente levou combatentes do oeste da Ásia para o leste europeu, estacionando-os na Ucrânia para combater a Rússia. Portanto, enquanto não houver provas irrefutáveis sobre os reais responsáveis pelo atentado em Moscou, nenhuma possibilidade pode ser descartada, principalmente se levarmos em conta a história